O Dia dos Pais está chegando e eu tenho uma dica especial para o almoço do Dia dos Pais. Não sai daí! Olá, meus seguichiques, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfino, por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento e hoje eu vou te passar uma dica bem legal para o almoço do Dia dos Pais que está chegando. O meu pai já não está aqui entre nós, mas eu costumava fazer sempre o prato que eu vou passar hoje para vocês. Na verdade, porque o meu sogro, o Dr. Névio João Bonato, todo ano pedia esse prato e eu acabava fazendo para ele e para o meu pai. Então é uma homenagem aos dois pais, o meu sogro e o meu pai, que sempre comiam esse prato no Dia dos Pais. É um prato bem rápido, na verdade rápido de preparo, só que ele precisa ser feito com uma certa antecedência, porque ele fica bastante tempo no fogo cozinhando, mas o trabalho que a gente tem é bem rapidinho, você vai ver. Vamos começar? Então, eu combinei com o meu editor que eu não vou mais passar os ingredientes no começo do vídeo. Agora a gente vai fazendo e vai aparecendo aqui na tela, não sei se é aqui ou aqui, eu nunca sei direito aonde aparece, mas vai aparecendo na tela os ingredientes, então no decorrer do vídeo a gente vai passando os ingredientes, assim não fica um vídeo muito longo. Bom, o prato que a gente vai fazer hoje é um ossobuco. O ossobuco, se você não sabe, é um corte da perna do boi. Na verdade aqui é o osso da canela, ó. E esse aqui é a batata da perna, é o músculo da batata da perna. E por isso, como é um músculo, é uma carne dura. E ela precisa cozinhar bastante tempo. Mas você vai ver que o preparo em si é fácil e rápido, tá? Então vamos começar? A primeira coisa que a gente faz é que a gente considera um ossobuco por pessoa, tá bom? Nós estamos usando aqui o ossobuco de vaca, né, de boi. Se você usar o ossobuco de vitela, você pode considerar 2 por pessoa. Então, meus ossobucos aqui estão de tamanho médio, tá? Eu vou temperar com sal, então vamos lá. Sal. Eu vou colocar pimenta do reino sempre moída na hora. Aqui, ó, pimentinha do reino. E nós vamos fazer isso dos dois lados do ossobuco. Então, vou virar aqui o outro lado. Salzinho. Você já compra no seu açougue o ossobuco cortadinho assim. E aí a gente vai temperar com sal e pimenta. Quanto de sal? Eu tô para 4 ossobucos, essa receita é para 4 pessoas, tá? Então, para 4 ossobucos, eu tô usando aqui aproximadamente 2 colheres de chá de sal e 1 colher de chá de pimenta do reino. Feito isso, uma vez temperado com sal e pimenta, eu vou pegar esses ossobucos. Eu tenho aqui aproximadamente 2/3 de xícara de farinha de trigo. 2/3 de xícara de farinha de trigo. E eu vou passar esses ossobucos muito levemente, ó. Não é empanar, é só dar uma passada pela farinha de trigo. Ó, dou até uma batidinha para tirar o excesso. Olha aqui. Não é empanar, eu repito, é só uma passada pela farinha de trigo para dar um crocantezinho
e uma dourada nessa carne, você já vai ver o que a gente vai fazer. Olha aqui. Então, passei os meus 4 ossobucos pela farinha de trigo. Bom, tô com os meus ossobucos aqui temperados com sal, pimenta do reino e passados na farinha de trigo. Eu tenho aqui uma cataplana. Cataplana é típica portuguesa. Obviamente a maioria das pessoas não tem. Você pode fazer numa panela comum, desde que caiba aí os 4 ossobucos, tá bom? Então pode ser uma panela, uma frigideira com tampa comum. Como eu tenho a cataplana, que a gente não pode chamar de panela, eu vou até te contar uma historinha. Eu viajei para Portugal e um amigo nosso que nos recebeu lá, o Antônio, me apresentou a cataplana. A gente almoçou ou jantou, não me lembro, numa refeição servida e feita e servida na cataplana. E aí, no dia seguinte, eu queria lembrar o nome e eu não lembrava. E eu falei, aquela panela que parece um disco voador. Ele falou, que panela? Eu falei, uma panela com tampa. Ele falou, você está falando da cataplana? Sim, cataplana. Ele falou, panela é panela, cataplana é cataplana. Então, assim, é uma cataplana, não é uma panela. Mas, obviamente, você pode usar a panela que você tiver aí na sua casa. Ela é uma panela com tampa. Os portugueses que não me ouçam dizendo que é uma panela. Vou ligar o fogo aqui, ó. Então ela é essa panela com tampa, que depois vai direto à mesa. Você vai ver como eu vou servir. Ela tá até pendendo aqui um pouquinho. Isso, deixa eu acomodar ela melhor aqui. Muito bem. Aqui na cataplana, eu tenho 200 gramas de manteiga que eu vou usar metade nesse momento. E você vai entender o porquê. Então eu vou pôr aproximadamente 100 gramas de manteiga aqui na cataplana. Vamos lá, 100 gramas de manteiga. E eu já vou pôr um pouquinho de azeite aqui com a manteiga. Aproximadamente umas 2 colheres de azeite. Deixa eu acomodar melhor a cataplana aqui, que ela está inclinando. Isso. E a gente já vai colocar o ossobuco nessa manteiga para ele ir fritando aqui na manteiga. A gente vai dar uma dourada nesses ossobucos. Pronto. Vamos controlando o fogo. Vou deixar esse ossobuco dar uma dourada de um lado, virar e deixar ele dourar do outro lado. Então, nesse momento que eu percebo que ele já está ficando dourado, eu vou virar para que ele comece a dourar do outro lado. Obviamente ele não está cozido, tá? Ele só está douradinho aqui. Pronto, a gente virou e vai aguardar para ele dourar agora desse outro lado. Agora que os ossobucos estão bem douradinhos, eu vou pegar aqui aproximadamente meia xícara de conhaque. Vou colocar esse conhaque para aquecer aqui na chama. Ó, eu deixo ele dar uma aquecidinha na chama do fogão. E eu encosto o conhaque na chama.
Pronto, ó. O conhaque já tá com uma chama aqui. Eu não sei se você consegue perceber, mas já tem uma chama aqui no conhaque, ó. Então eu vou flambar. Cuidado a hora que você fizer isso, para não se queimar. Faça com a concha, porque aí fica de longe. Ó, vou pôr mais um conhaque aqui. Pronto. E deixa esse ossobuco dar uma flambada aqui. Então você percebeu que ele levanta um fogo bem rápido. Então faça bem de longe, faça com a concha, que é para você não se queimar, não correr o risco de se queimar. Aí deixa esse fogo aqui acabar por si só, porque aí o conhaque está soltando todo o seu sabor e o álcool evaporando. Se você tem alguém em casa, criança ou alguém com problema de bebida alcoólica, obviamente, então você não coloca o conhaque, tá bom? Eu vou dar uma viradinha rápida no ossobuco, só para ele pegar. Olha, o cheirinho do conhaque fica maravilhoso. Só para o ossobuco pegar esse sabor do conhaque dos dois lados. Vou até subir um pouquinho o fogo agora, eu tinha baixado. Olha que cor linda que eles vão ficando. Tá vendo? Eles vão pegando esse tom de caramelo, né? O conhaque também vai dando um perfume, vai trazendo essa cor linda aqui. E nesse momento o que eu vou fazer é tirar um pouquinho os ossobucos de lado. Vou trazer de volta para o meu prato aqui. Ó, esse aqui tá bem grande. Pronto, vou deixar eles aqui de lado. E agora eu vou usar aquela outra metade da manteiga que eu não tinha usado. Então aqui eu tinha falado para vocês que era 200 gramas de manteiga. Eu usei metade para dourar os ossobucos e estou pondo a outra metade aqui. Junto com a manteiga, eu vou entrar com 2 cebolas médias, que dá aproximadamente 3 xícaras de cebola picada, tá? Então estou entrando aqui com a cebola. Então foi a manteiga, foi os outros 100 gramas de manteiga e a cebola picada o mais miúdo que você puder. São 2 cebolas, aproximadamente 3 xícaras de cebola picada. Sempre que entra cebola num prato, eu gosto de pôr um salzinho que ajuda aqui a suar essa cebola e a gente vai assim temperando aos poucos a nossa preparação, o nosso prato. Sal é uma coisa que a gente nunca coloca de vez, né? A gente vai colocando e provando aos pouquinhos. Tá aqui aproximadamente meia colher de chá de sal para essa cebola começar a suar, tá? Então aqui a gente vai suando essa cebola, as casquinhas ali do ossobuco já vão se desprendendo do fundo, as poucas casquinhas que ficaram. Aqui, que já começou a dar uma suadinha na cebola, eu vou colocar salsão. Eu tenho também um salsão aqui picado. A gente pica o mais fininho possível, ó. Que a gente chama de brunoise, tá vendo? Ele tá bem picadinho. Então, um salsão vai dar aproximadamente 3 xícaras de chá de salsão, tá? Picadinho, vem aqui para a panela e a gente continua nesse refogado. O que a gente está fazendo aqui é o que na cozinha francesa se chama mille pois, tá? Que é a cebola
o salsão e já já vai entrar a cenoura. E a gente dá essa passada rápida na manteiga. Então agora sim, ó, vou entrar aqui com a cenoura. São aproximadamente 2 cenouras grandes que vão dar também aproximadamente 3 xícaras de cenoura picada bem miudinha, bem brunoise. Pronto. É uma passada bem rapidinha aqui pela manteiga. Nesse ponto que a gente já entrou com a cenoura, com o salsão, eu vou temperar com mais um pouquinho de sal. Lembra que eu te falei que a gente vai temperando aos poucos. Aqui eu coloquei aproximadamente mais meia colher de chá de sal, só para quem aí não tem muita experiência com a cozinha, ter uma noção, tá? Mas isso depois a gente vai provar e corrigir. Olha, então nesse ponto em que a cenoura ainda está crocante, a cebola já deu uma murchada, o que a gente vai fazer é voltar os ossobucos aqui para a panela. Então eu vou acomodar esses ossobucos de forma que tenha um pouco desse refogado por baixo do ossobuco. Olha aqui. Vou pôr esse mais para cá. E esse aqui. E aí, a gente vai pegar esse refogado que ficou aqui pelas laterais e cobrir esses ossobucos com esse refogado. Olha esse movimento que eu estou fazendo. Eu estou trazendo o legume. Aqui eu já posso baixar um pouquinho o fogo. Eu já estou trazendo esse milho poá, esse refogado, para cima do ossobuco. Ó. Então, uma parte ficou embaixo. E a outra parte vem aqui para cima desse ossobuco. De maneira que o ossobuco fique envolto nesse milho poá, nesse refogado de cenoura e salsão que a gente fez. Olha que bonito. É pena, gente, que o aroma não possa ser sentido aí do outro lado, porque tá fantástico. Nesse momento aqui, eu vou pôr aqui por cima o meu vinho branco. É um vinho branco seco, de boa qualidade, obviamente. Eu estou usando aqui aproximadamente uma xícara e 1/3, uma xícara de chá, mais 1/3 de vinho branco. Abaixo o fogo e agora a gente tampa essa panela. Aqui no caso eu vou tampar a capa plana. Vou fechar essa panela. Ela tem uns grampos aqui na lateral que a gente trava, tá? E esse ossobuco agora vai cozinhar aqui aproximadamente uns 50 minutos a 1 hora. Fogo bem baixinho, porque a gente quer que ele cozinhe. Então aqui com a panela tampada, a gente vem a cada 10, 15 minutos e dá uma olhada se ela não secou. Porque a tendência são esses legumes, a cenoura, a cebola, o salsão, soltarem seus sucos, a própria carne vai soltar o suco e formar um molho aqui na panela. Mas às vezes pode acontecer de secar. Então você vai ter ao lado um caldo que, se precisar, você vai pingar aqui. Esse caldo pode ser de legume, pode ser de carne. Como é que você faz esse caldo? Pega um pedaço de carne, não muito grande. Se essa carne tiver um osso, melhor ainda. Coloca na panela com um pouquinho de azeite, deixa ela dar uma fritadinha até dourar.
uma cebola cortada em cubos grandes, eu deixo inclusive a casca, uns 2 ou 3 dentes de alhos só esmagados com casca e tudo, os talos, as folhas dos talos de salsão, que não foram aqui as folhas, coloca nesse caldo, uns 4 dentinhos, umas 4 bolinhas de pimenta do reino, folhinha de louro, coloca tudo aí, dá uma bela refogada, um pouquinho de sal. Coloca 2 litros de água e deixa ferver até reduzir a metade. Coou é o caldo que você vai ter aqui do lado, se precisar, se a panela secar, você vai pingando aqui, tá bom? Muita gente me pergunta com o que servir esse ossobuco. Você pode servir com nhoque, você pode servir com risoto, você pode servir com talharim, uma massa bem gostosa. Eu vou servir com nhoque. Então daqui a pouco eu vou fazer o nhoque para servir junto com esse ossobuco. A receita do nhoque eu não vou te dar hoje. Se você quiser a receita do nhoque, você deixa aí embaixo nos comentários pedindo a receita que a gente grava um novo vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Com a receita do nhoque. Então, já aproveita, deixa o seu joinha nesse vídeo e ativa as notificações aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E enquanto então essa panela vai se passando aqui, essa panela não, essa cataplana, né? Enquanto a gente vai esperando aqui formar esse molhinho, porque essa panela agora vai cozinhar em torno de 50 minutos, 1 hora, eu vou te mostrar a mesa que eu coloquei, apesar do meu pai e do meu sogro não estarem aqui, eu convidei alguns amigos para degustarem esse ossobuco comigo, e eu vou te mostrar a mesa que eu coloquei, onde eu vou servir esse ossobuco. Então vamos lá para a sala, a gente vai ver essa mesa e depois eu te mostro como finalizar esse ossobuco e como servir esse ossobuco. Vamos lá? Vem comigo. Então, enquanto o nosso ossobuco está lá no fogo na cozinha, terminando de ficar pronto, eu vou te mostrar a mesa que eu resolvi colocar para servir esse ossobuco. O ossobuco é um prato mais italiano, com uma pegada mais rústica, então eu também escolhi uma mesa um pouco mais rústica para servir esse prato. Dá só uma olhada. Eu escolhi aqui, ó, pratos de madeira, tá vendo? Que tem essa pegada bem rústica. Coloquei uma toalha, essa toalha veio do Peru. Também é uma toalha um pouco mais estampada, mais colorida, tem essa pegada rústica também. E aí eu escolhi essa argola de guardanapo, ó, esse prendedor de guardanapo, que tem essa fibra, né, essa fibra natural, que agora está super em alta também. Eu achei que combinou com a madeira do prato. E deixa eu te contar, eu tenho aqui, olha, essa pazinha que é para a gente comer o tutanozinho do ossobuco, porque no meio do ossobuco fica aquele tutano no meio do osso. E aí a gente usa essa pazinha aqui, ó, tá vendo? Essa pazinha para comer aquele tutano do ossobuco. Então eu já deixo uma para cada um, que fica mais fácil. Usei um posador aqui para panela, que também é um posador já de madeira, para combinar no estilo, mais coloridinho. E usei uns adornos aqui de passarinho, que eu achei que combinavam por conta da cor, olha. Achei que ficavam bem bonitos aqui na mesa. Então é isso, essa é a mesa que eu escolhi para a gente servir esse ossobuco. Deixei um copo alto para água, deixei um copo mais baixo para o vinho. Normalmente a gente vai servir um vinho tinto com ossobuco, que combina um pouco melhor, tá? Então essa é a mesa que eu escolhi para servir esse ossobuco. Agora a gente vai voltar lá para a cozinha para finalizar o ossobuco. Vou te mostrar como é que finaliza essa receita e aí a gente vem aqui para a mesa para degustar essa delícia que é esse ossobuco para o Dia dos Pais. Vamos lá para a cozinha? Vem!
agora você já viu a mesa que eu coloquei, linda. Esse ossobuco cozinhou aqui por aproximadamente 1 hora. Eu fui pingando o caldo que eu te ensinei a fazer, que eu te falei. E olha que beleza que tá isso aqui. Então agora a gente faz o seguinte. A gente vai pegar os ossobucos, tirar um pouquinho desse molinho que ficou por cima. Olha que esse miolinho aqui, ó, do ossobuco, é o miolinho que eu falei para você, que a gente vai comer com aquela pinça, com aquela pazinha que tá lá na mesa. Então eu vou tirando aqui, ó, esse molinho que se formou por cima do ossobuco. Vou jogando para cá, vou até desligar meu fogo aqui por enquanto. Ó. Eu vou com cuidado porque o ossobuco já tá bem molinho, tá vendo? E a gente vai aqui com cuidado para não arrebentar o ossobuco, colocar ele aqui de lado, ó. O ossinho caiu, mas a gente, porque ele tá realmente soltando do osso, tá vendo? A gente vai acomodando aqui na lateral, ó. Vou puxando o molinho aqui pro centro da panela e vou acomodando os ossobucos na lateral da panela para ficar mais fácil das pessoas se servirem. E nesse molinho que ficou aqui, você viu aí no insert que eu fiz o nhoque hoje, enquanto esse ossobuco cozinhava. A gente vai passar o nhoque aqui para a panela, porque nós vamos servir junto. Tá me dando água na boca, gente. Eu tô salivando com esse nhoque aqui, ó. E se você quiser, eu já te falei, a receita do nhoque, você deixa aí nos comentários, que aí eu te passo a receita do nhoque. É óbvio que você pode servir esse ossobuco com um macarrão, você pode servir com um risotinho milanês, enfim, tem várias opções para servir de acompanhamento nesse ossobuco. Mas olha que panela linda! Olha aqui, ó. A gente dá uma mexidinha. Esse nhoque, ele é só batata, tá, gente? Não tem nenhum... E olha como ele fica firme. Então eu tenho os ossobucos aqui ao lado, o nhoque. Agora eu vou ligar o fogo para ele se passando. A pitanga entrou aqui na cena, não sei se ela apareceu, mas enfim, ela é sempre bem-vinda, ela e o cacau, né? E para finalizar, a gente põe essa salsinha aqui por cima. É uma salsinha com cebolinha, que é o que a gente aqui em São Paulo chama de cheiro verde. Em alguns lugares do Brasil, o cheiro verde é coentro. Nesse prato, apesar de eu amar coentro, eu acho que não combina muito, tá? Então você fica aí à vontade, mas coentro, que eu adoro, eu acho que nesse prato não vai combinar. Olha aqui. Tá, aqui eu tenho um maço de salsinha, aproximadamente, tá? Que vai dar em torno de umas 2 xícaras. E o toque final é esse limão siciliano, que a gente raspa por cima, que dá um toque muito especial. Você sabe que não pode ralar a parte branca do limão, porque a parte branca amarga. Mas esse limãozinho ralado por cima, se você não tiver aí na tua região o limão siciliano, obviamente você pode usar o Tahiti, mas use em menor quantidade porque ele é um pouco mais ácido, então toma um pouco de cuidado com ele aí, ó. Pronto. Ossobuco finalizado, uma última mexidinha aqui no nhoque. É isso, esse é um prato que você pode preparar um dia antes, finalizar na hora e servir para o seu pai, tá bom? Então agora a gente vai lá para a mesa e eu te mostro a degustação desse prato lá na mesa já já. Vamos lá? Vem comigo. Então, gente, é isso, olha, o prato tá aqui na mesa, a cataplana tá aqui na mesa, ela solta a tampa, tá? Mas repetindo, você pode usar a panela que você tiver em casa para fazer esse prato. Não precisa necessariamente ser uma cataplana. E aí, olha, eu tenho uma colher que eu vou servir aqui o ossobuco com o ossinho. Ó.
Olha que coisa show! Um pouquinho do nhoque. E agora é a hora da verdade, que eu vou te mostrar. Deixa eu mostrar esse prato de pertinho. Olha aqui esse prato de pertinho. Aqui a panela, cataplana. Se eu falar panela, o Antônio, meu amigo lá de Portugal, fica bravo comigo, porque ele diz que é cataplana. Cataplana é cataplana, panela é panela. Então aqui, ó, vamos degustar isso aqui. Obviamente você vai servir com um vinho tinto, né, com toda a pompa e circunstância, mas agora eu vou te contar como é que ficou esse ossobuco. Vamos lá. Ele tem que estar assim, ó, molinho, soltando do osso. Esse é o ponto. Quando ele solta do osso, se tem um sabor da Itália, é este. Para tirar o tutaninho, esse tutaninho é o show do ossobuco, ó. Bom, isso era o que eu tinha para te contar por hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. E por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Feliz Dia dos Pais para todos. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!